Gravando, funções hiperbólicas, seção 3.11. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho o que seja a função hiperbólica, um conceito geral do que seja as funções hiperbólicas, e vamos trabalhar também derivadas de funções hiperbólicas e derivadas de funções hiperbólicas inversas, tá bom? Então, a aula hoje bem interessante, essa seção 3.11. Tá? Então, aqui, ó. Certas combinações das funções exponenciais e elevado a x e elevado a menos x surgem frequentemente em matemática e suas aplicações. E elas têm nomes especiais. Algumas estruturas que envolvem essas exponenciais, algumas estruturas específicas, elas têm nomes especiais. Porque elas são análogas de várias maneiras, ou de muitas maneiras, não é isso? As funções trigonométricas, certo? Então, as funções trigonométricas têm uma relação com o ciclo trigonométrico, com a circunferência, não é isso? Então, as funções, agora, hiperbólicas, têm uma relação com a hipérbole. Então, há uma semelhança, por isso que são chamados de funções hiperbólicas, tá bom? Funções hiperbólicas. Então, a gente pode definir o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico, a tangente hiperbólica, cotangente, secante, cossecante, e assim sucessivamente. Quem é o seno hiperbólico? Ele pode ser traduzido como essa expressão aqui, ó, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Essa expressão define o seno hiperbólico. Cosseno hiperbólico, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. A tangente é o seno sobre o cosseno. A cotangente é o cosseno sobre o seno hiperbólico. A secante é 1 sobre o cosseno hiperbólico. E a cossecante hiperbólica é 1 sobre o seno hiperbólico de x. Então, tá aí algumas definições interessantes sobre essas funções hiperbólicas. Vamos tentar fazer uma ilustração aqui, ó. Se você olhar o seno hiperbólico, na verdade, ele surge a partir da soma dessa função aqui, ó, desse arco aqui exponencial de cima, em azul, com esse verde de baixo. Então, a soma dá esse seno hiperbólico de vermelho, essa função aqui, ó, esse gráfico de vermelho. Olha que interessante aqui. Nota que ele está em relação ao hipérbole, né? Você tem basicamente uma relação entre hipérboles aqui, né? Cosseno hiperbólico, esse de vermelho, olha que interessante. Então, ele também está sendo definido em relação a duas funções exponenciais aqui, tá? Que funcionam aí como se fosse uma espécie de assíntota, né? Não pode tocar nela. Aqui também funciona como espécie de assíntota. Mas a soma dessa com essa dá o gráfico do cosseno hiperbólico. Olha como é que é o gráfico dela. E a tangente hiperbólica, olha como é o gráfico dela aqui também. Tá certo? Nós vamos estudar melhor, entender melhor essas funções. Aguenta só um pouquinho, tá? Função seno, cosseno, hiperbólica, tá? Aguenta só um pouquinho que o livro agora, o autor, ele coloca algumas aplicações que são interessantes, ó. Nota nesse lado esquerdo aqui, você tem uma imagem, tipo aí duas torres de transmissão e um fio entre elas. Você já viu essa imagem, essa realidade muito comum, quando você está caminhando pelas BR, você vê torre de transmissão e o fio entre uma torre e outra forma uma barriga aqui, não é isso? Se você tem torres de mesmo tamanho, né, você vai esticar um fio aqui, vai ter a ação da gravidade, etc. Esse fio, esse formato, ele tem uma espécie de padrão. Sempre que você colocar duas torres aqui, no caso, de mesma altura, e traçar um fio entre elas, esse fio vai sofrer uma ação da gravidade, uma força tal, e ele vai criar essa barriga, e essa barriga é uma curva, que ela é universal. Onde você, na China, no Japão, na Índia, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, no México, onde você colocar, ele vai fazer uma curva seguindo um padrão. Olha que interessante. Essa curva é padronizada, essa curva é chamada de catenária. E ela é modelada, olha aqui o modelo dela aqui embaixo, ó. Catenária, o modelo dela, ó, y igual a c mais a cosseno hiperbólico de x sobre a. Então, o cosseno hiperbólico
serve também para você modelar esse tipo de curva aí. Olha que interessante. As funções cosseno, hiperbólico, seno, hiperbólico, eles também são utilizados para modelar situações da natureza. Assim como seno, cosseno, tangente, trigonométrico, né? As funções hiperbólicas também são utilizadas, né? Então, olha a importância aí, nesse caso, de modelar essa curva aqui, né? Então, com esse modelo, você consegue saber muitos detalhes sobre essa curva, você consegue calcular depois uma derivada, a inclinação com que ela chega aqui na torre, e uma série de outros elementos interessantes. Outro exemplo interessante é a onda do mar. Imagine uma onda do mar, esse aqui está meio idealizado, né? Ondas basicamente de mesma altura, densidade, amplitude, etc., aquela coisa toda. Mas imagine nesse modelo ideal de ondas do mar, você consegue calcular a velocidade dessa onda por meio de um modelo matemático também. Olha o modelinho matemático aqui. Velocidade igual a raiz quadrada de G é a aceleração da gravidade, L está relacionado a esse comprimento da onda aqui, né? Dividido por 2π é constante, tangente hiperbólica. Então, olha a utilidade da tangente hiperbólica aqui nesse modelo. Tangente hiperbólica de 2π d sobre L. Quem é d? Essa profundidade aqui, e L é esse comprimento. Então, olha que interessante. Com algumas medidas aqui, você consegue calcular, então, a velocidade dessa onda. Certo? É claro que você tem outros mecanismos, né? Outros modelos diversos, mas esse modelo, ele usa a tangente hiperbólica e ele modela, interessantemente, a velocidade dessa onda. Olha aí que bacana, entendeu? Então, existe uma área chamada modelagem matemática, modelagem científica, né? E você estuda justamente para você formar esses modelos que descrevem comportamentos ou fenômenos da natureza. Isso é muito interessante, né? Quando você vê lá a equação lá de Einstein, E igual a mc ao quadrado, não é isso? Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado e tal. Aquilo lá é um modelo que ele conseguiu, né? Modelar uma situação real. Então, isso aqui é um modelo também que descreve isso aqui, ó. Em relação a essa coisa de onda cheia do mar, aqui na nossa região norte, região do Madeira, a gente é carente de um modelo ou de atualização, já existem alguns modelos computacionais, mas da atualização de modelos para prever cheia, por exemplo. Entendeu? Que busquem variáveis e informações das nascentes, de chuva, de condições meteorológicas, e consiga prever enchentes, prever com mais antecedência, né? Hoje já se consegue, o CIPAM tem alguns modelos computacionais, etc., mas precisa de alguma coisa que dê mais previsibilidade, maior tempo, maior segurança, para saber com certeza, vai ter cheia? Hoje eles preveem, por exemplo, vai chegar até tantos metros, a gente não sabe em quanto tempo, em que mês, enfim. E às vezes prevê, daqui a pouco você tem que atualizar e ultrapassa, daqui a pouco tem um enchente alarmante, etc. Então, na nossa região, a gente precisa de modelos. Modelos dependem, né, de ferramental matemático, isso é uma área da ciência bem interessante, mas também complexa, tá bom? Algumas propriedades aí para você trabalhar o seno, assim como o seno, cosseno trigonométrico, o hiperbólico também tem algumas propriedades, né? Que a gente vai poder utilizar. Por exemplo, o seno de menos x vai ser o mesmo que o menos seno hiperbólico de x. Você consegue deduzir isso do gráfico lá do seno, tá? Deixa eu ver aqui. Olha o gráfico do seno aqui, ó. Então, você tem o seno. Então, isso aqui é o gráfico. Então, imagine, seno de menos x. O x está aqui negativo, né? Então, vai dar menos seno, porque o seno, o resultado vai dar aqui negativo aqui embaixo. Tá? Se você tem o cosseno, então, o cosseno de menos x, aí o cosseno está lá em cima, positivo. A função está lá em cima, positivo. Então, cosseno de menos x é cosseno de x. Aqui, ó. Tá bom? Seno de menos x é menos seno de x. Cosseno de menos x é o cosseno de x, tá bom?
Lá na função trigonométrica, a gente tinha uma identidade, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Aqui é um pouco diferente. É cosseno ao quadrado hiperbólico menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. Tá bom? Surge do fato da hipérbole. Tá? Lá no ciclo trigonométrico, as funções trigonométricas estão associadas ao ciclo trigonométrico, a trigonometria no ciclo. E onde você para num ponto, você conseguia fazer um triângulo. E aí surgia as relações de Pitágoras, né? X ao quadrado, ou seja, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados do cateto, que dava cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Agora que está associado a hipérbole, né? Que envolve x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Então está envolvido aí numa hipérbole unitária, tá bom? Então, por isso que surge agora um pouco diferente. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Aí aqui algumas relaçõezinhas bem parecidas com o que se tinha lá. 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado igual a secante hiperbólico ao quadrado. Isso aqui funcionava também na trigonométrica, né? Praticamente do mesmo jeito. Tem o seno da soma de arcos. E o cosseno da soma de arcos é parecido com o que tem lá, só muda que não tem um negativo, sinal negativo aqui. Mas lá o seno de x mais y era seno de x, cosseno de y, mais cosseno de x, seno de y. É a mesma coisa, tá? Só muda que é hiperbólico aqui. E no caso do cosseno, o sinal não passa negativo. Lá passava negativo, aqui não passa negativo. São propriedades, tá? Bem semelhantes ao que tinha na trigonometria, nas funções trigonométricas. Se você tem dificuldade em funções trigonométricas, eu já falei desde o começo, você tem que revisar, você tem que estudar, tá? Então, essas coisas a gente está fazendo um paralelo lá. Se você não sabe lá, aí você vai ter muita dificuldade aqui, porque vai ser grego para você, né? Se a gente está comparando com uma coisa que você não sabe, você vai estudar inglês comparando com alemão, aí não dá, né? Ou melhor, você vai estudar alemão comparando com inglês, aí você não sabe nem o inglês, quanto menos o alemão, né? Sei lá, coisa desse tipo aí. Tá bom? Exemplo 1, fazer o exemplo 1 aqui, ó. Exemplo 1. Demonstre. Eu falei, não é muito o nosso foco trabalhar com demonstrações, mas em alguns momentos faz parte, né? Demonstrar que isso aqui é verdadeiro. Primeira, né? Demonstre letra A. Isso aqui é verdadeiro. Tá certo? Aí você vai lembrar comigo lá que o seno hiperbólico de x foi dado por isso aqui, ó. E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Mais não, menos, né? O cosseno que é mais. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui é o seno hiperbólico, esse aqui é o cosseno hiperbólico de x. E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Ó, só a gente voltar lá, ó. Lá, ó. Seno hiperbólico, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Cosseno hiperbólico, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui e aqui, calcular, desenvolver, para ver se vira 1 de fato. O que é demonstrar? Quando você tem uma igualdade, o que é demonstrar? Você utilizar algumas regras matemáticas que você vai caminhar, né? Um dos modos é você, utilizando propriedades matemáticas, desenvolve esse lado até chegar no outro. Então, a gente vai mostrar aqui cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual. Eu sei que o cosseno foi definido como isso, então eu vou colocar isso aqui, menos, né? Agora o seno hiperbólico é isso aqui. E eu vou calculando. No final tem que encontrar o quê? 1, né? Porque ele disse que tem que dar 1. Então, no final tem que encontrar 1. Se eu encontrar, tá certo. Se não encontrar, tá errado. Tá ok? Então, vamos lá. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vou repetir essa primeira aqui, ó. Parcela, né? E elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Aí,
Aí eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer assim, ó. Aqui dentro vai ficar menos, né? Menos com mais menos e menos com menos mais. Então, e esse sinal menos vai sair, ele vai ficar uma soma, tá bom? Porque eu vou operar lá dentro, ó. Então, vai ficar menos e elevado a x, né? Mais e elevado a menos x. Se eu deixar menos aqui fora, é porque eu não fiz a operação, né? Menos com mais, menos, tá aqui. Menos com menos, mais, tá aqui. E o que eu estou fazendo uma coisa com a outra? Eu estou juntando isso tudo, tá bom? Então é mais. Então, o próximo passo aqui seria fazer o quê? MMC, mas já é 2 ali. Então, a gente coloca 2, 2 dividido para 2, 1, vezes aquilo lá mesmo, só repete. E 2 dividido por 2, 1, vezes aquilo lá mesmo, só repete. Tá certo? Não, tá certo, não. Tá faltando um negócio aqui, que é o quadrado também, né? Então, ao quadrado aqui e o quadrado aqui. Vou voltar aqui, tem que fazer o quadrado primeiro. Espera aí, desculpa aí, deixa eu voltar aqui. Não é isso? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Coloquei ali, tem que desenvolver o quadrado ainda. Então, vamos lá. Esse 2 aqui, a gente pode colocar ele aqui fora 4, né? Elevar ao quadrado, né? E aqui dentro fica o quê? O quadrado do primeiro termo, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais 2 vezes e elevado a x, e elevado a menos x, mais o quadrado do segundo termo. Pronto, fechou aqui. Menos, agora tem que fazer o quadrado, do mesmo jeito aqui. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, como tem um menos aqui, então vai ficar menos 2 e elevado a x, e elevado a menos x, mais o quadrado do segundo termo, que é menos e elevado a menos x ao quadrado. Tá certo? Agora a gente tem que desenvolver aí. Nota que esse produto aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes. X menos x é 0, elevado a 0 vai dar 1. Então, isso aqui tudo é 1, tá? Aqui do mesmo jeito, isso aqui tudo é 1. Então, a gente vai ficar assim, ó. E elevado a 2x mais e elevado a menos 2x sobre 4, menos, né? Agora, na segunda parte aqui, a gente vai ter mais 2, né? Tem esse 2 aqui, 2 vezes 1, 2. Vou colocar aqui também. Mais 2, certo? Porque aqui ficou 1, então 2 vezes 1, 2. Elevado a 2x elevado a menos 2x. Beleza. Agora, menos, e do outro lado vai ficar o quê? Elevado a 2x menos 2, certo? E aqui agora vai ficar... Aqui vai ficar... Tem que elevar ao quadrado, não é isso? Menos o quadrado do segundo termo. Menos... Vai ficar, ó, isso aqui é o quadrado, ó. Menos elevado ao quadrado vai ficar mais. Então, vai ficar mais e elevado a menos 2x. Vou fazer direito do outro lado, tá? Vou repetir aqui. Então, vai ficar assim, ó. E elevado a 2x mais e elevado a menos 2x mais 2 sobre 4 menos e elevado a 2x menos 2 mais e elevado a menos 2x sobre 4 também. Tá certo? Ó, 4, 4, já tem MMC, vamos repetir. Então, repete tudo que está aqui, e elevado a 2x, mais e elevado a menos 2x, mais 2, menos 4 por 4, 1, menos isso aqui tudo, ó. Só repetir.
Lembrando que tem que fazer o jogo de sinal aqui, distribuir, tá? Então, e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x mais 2. Agora, jogo de sinal, ó. Menos e elevado a 2x mais 2, né? Menos com menos mais, menos com mais, menos e elevado a menos 2x. Isso tudo sobre 4. Agora, anota aqui, ó. E elevado a 2x menos e elevado a 2x, dá 0. E elevado a menos 2x com menos e elevado a menos 2x, dá 0. Então, vai sobrar o quê? 2 mais 2, 4 sobre 4, que é 1. Pronto, provado. A gente saiu daqui, ó. Cosseno ao quadrado hiperbólico, né, ao quadrado de x, menos seno hiperbólico ao quadrado de x, é igual isso aqui por definição, menos isso aqui. Desenvolver ao quadrado é isso, menos isso. E veio simplificando, deu isso, que deu isso, que deu, né, que deu isso, que deu isso, simplificando, que deu 1. Ou seja, é o que a gente queria provar, ó. Que o seno ao quadrado, o cosseno ao quadrado hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x igual, beleza? A parte B desse exercício é mostrar outra coisa aqui, ó, é mostrar que 1 menos tangente hiperbólico, 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado de x é igual a secante hiperbólico ao quadrado de x. Então, é para mostrar isso. Isso é verdadeiro. Então, nós vamos partir do que a gente já sabe, ó, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1. A gente acabou de mostrar isso, tá? Aí nós vamos dividir todo mundo aqui. É bem fácil isso aqui, ó. Cosseno hiperbólico de x. Dividir todo mundo por isso. Pode, professor? Pode. O que você faz, né? De um lado, se você fizer a mesma coisa do outro lado da equação, para todo mundo ali, né? Não vai alterar o resultado. Então, vai ficar como? Cosseno hiperbólico ao quadrado de x, tá? Cosseno hiperbólico ao quadrado aqui, tá? Dividir por cosseno hiperbólico ao quadrado de x também. Menos seno hiperbólico ao quadrado de x sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1 sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Nota que isso aqui é 1, né? 1 menos. Isso aqui é tangente, né? Seno sobre cosseno. É o tangente hiperbólico ao quadrado de x. E isso aqui, 1 sobre cosseno, é secante. Secante hiperbólico ao quadrado de x. Pronto, está provado. A gente partiu da primeira expressão, a gente já tinha provado, isso aqui é verdadeiro. Dividiu todo mundo por cosseno hiperbólico ao quadrado de x. E já deu a igualdade lá, que a gente tem lá em cima, 1 menos tangente hiperbólico ao quadrado de x. Você poderia fazer de outro modo também, é possível você fazer de outro modo também, tá bom? Continuando aqui. Então tá aí, as primeiras, né, atividades com seno e cosseno hiperbólico. Agora uma parte interessante, que traz um pouco da similaridade, né, da semelhança entre o seno, ou melhor, a função trigonométrica, né, que está associada ao ciclo trigonométrico, e a função hiperbólica que está associada à hipérbole. Tá certo? Então, essas semelhanças. Então, presta atenção aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui. Tá mais nos gráficos aqui. Então, quando a gente estuda o seno, a função trigonométrica, né, a gente tem uma estrutura mais ou menos como essa, o ciclo trigonométrico, né, que você tem um ângulo, né, um arco T, ou indicado como θ, não é isso? Cada ponto que você coloca, você vai ter um x e um y relacionado a ele. Mas aqui é o seguinte, esse eixo a gente sabe que é o eixo dos cossenos, né? Essa distância marca a distância do cosseno, ela pode vir de 0 a 1 ou de 0 a menos 1. E esse eixo vertical marca os senos, né? Porque esse ciclo é unitário também, raio unitário, então tem uma relação trigonométrica aqui que mostra com facilidade que isso aqui é o seno, tá? De um determinado ângulo por causa de triângulos retângulos. Tá bom? Vou mostrar rapidinho para vocês como é que funciona isso. Ó. Imagine que
É definido, né, o ciclo trigonométrico assim, ó, você coloca, né, faz um círculo unitário. O que quer dizer ele ser unitário? O raio é 1. Daqui aqui é 1, daqui aqui é 1, daqui aqui é 1 de distância, tá? No plano cartesiano é a coordenada -1, né? Beleza, então, imagine que você abriu um arco aqui, T. Vou usar T porque lá está nessa nomenclatura. Tem um ponto aqui que seguiu esse caminho, né, no ciclo trigonométrico, o sentido dele é anti-horário de percurso, né? Ele caminhou um arco T, vamos supor, 60 graus, 45 graus, sei lá. Chegando aqui, olha que interessante, ó, você pode fazer um triângulo retângulo. Ó. A partir de P, faz uma perpendicular, ó, certo? Como o raio é 1, isso aqui é 1. Tá bom? Agora eu pergunto, calcula o seno nesse triângulo aí. Seno é do ângulo T. Então, seno de T vai ser o quê? Cateto oposto, que é esse tamanho aqui, que eu vou chamar aqui simplesmente de... Eu vou chamar aqui de S, tá? Então, vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 1, não é isso? Então, S sobre 1 é S. S é esse tamanho, não é isso? Que é o cateto oposto. Agora transfere esse cateto, essa distância aqui para esse eixo. Essa distância é S. Então, é esse tamanho aqui. Então, o que você está falando? Seno do T é o quê? É esse tamanho S. É esse tamanho aqui. Se você aumentar nesse ponto aqui, o seno vai ser o quê? Esse tamanho aqui. Se você vier para cá, parou aqui, o seno vai ser o quê? Esse tamanho aqui. Entendeu? Mesma coisa você faz com cosseno. Cosseno de T vai ser igual. Eu vou chamar esse tamanho aqui, ó, que é o cateto adjacente, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. C sobre 1, que é o próprio C. Então, o cosseno aqui é esse próprio tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. Tá certo? De modo que esse ponto P que tem coordenadas x, y, ele pode ser identificado assim também. Esse ponto P tem coordenadas. Quem que é o x aqui? Cosseno de T. Quem que é o y, que é a altura? Seno de T. Por isso que a gente identifica, então, um ponto P como cosseno e seno no ciclo trigonométrico. Desse jeito aqui, ó. Então, o ponto P, ele é cosseno, né? O x dele é o mesmo que o tamanho aqui no cosseno, o y dele é o mesmo que o tamanho aqui no seno. Agora, olha interessante, você calcular essa área aqui, né? Essa área e o T e o arco, né? Tem uma correspondência. T representa o dobro da área desse setor que ele forma. Tá bom? Então, aqui, ó, se você abriu aqui, isso aqui é um setor circular, você consegue calcular a área dele. Dá um número, não é isso? Esse T é radiano, ele é um número também, tá? Então, esse T é o dobro daquela área daquele setor. Interessante, né? Uma propriedade. Outra coisa aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. No ciclo trigonométrico funciona por causa desse triângulo aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui para vocês verem aqui como é que funciona, ó. Como é que vai funcionar bem isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Tá. Então, isso aqui não é a coordenada x, melhor, isso aqui não é o y, tamanho y, isso aqui não é o x, o tamanho x no triângulo. Então, calcula ali, hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Por isso que funciona, ó. Então, 1 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas só que o x aqui não é o mesmo que o cosseno, você pode... Esse tamanho no x vai ser o tamanho do cosseno, então substitui o x aqui para o cosseno. Cosseno ao quadrado de x, mais. Substitui y pelo seno, de t no caso, né? Seno ao quadrado de t. Isso aqui é igual a 1. Por isso que funciona, tá? O seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t igual a 1 no ciclo trigonométrico. Tá, então a gente viu rapidinho as relações no ciclo trigonométrico. Quando você vai agora para a função hiperbólica, aí você tem a relação, né, do ponto com o hipérbole. O ponto está sobre um hipérbole, não sobre um círculo, sobre um hipérbole.
Tá bom? Essa hipérbole dada por x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Essa hipérbole aqui unitária. Você abriu o GeoGebra, eu vou abrir aqui para a gente ver. Essa aqui é hipérbole unitária. Tá bom? Nem toda hipérbole é desse jeito. Cadê o negócio aqui? Nem toda hipérbole é desse jeito, mas essa aí, ela tem esse formato. Por que unitária? Para fazer os cálculos também terem um certo padrão, né? Igual o ciclo lá trigonométrico ser unitário, né? Para você conseguir identificar as relações com facilidade. Então, cada ponto aqui pode ser identificado como um xy. O x vai ser o cosseno hiperbólico de t. E o y, aqui, ó, cosseno. E o y vai ser o seno hiperbólico de t. Tá certo? Quase da mesma maneira aqui, ó. Aqui no ciclo trigonométrico, um ponto é cosseno, seno. Aqui na hipérbole, cosseno hiperbólico, seno. Qualquer ponto. Aqui, por causa do triângulo que está dentro desse ciclo trigonométrico, existe essa relação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E quando você substitui, então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. A relação que existe aqui é da hipérbole, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, que é a hipérbole que está sendo feita aqui. Isso aqui, o que está sendo feito aqui é a circunferência de raio 1, que é essa equação dela. Aqui é a equação da hipérbole, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Então, quem é x aqui? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a 1. Agora, outra coisa interessante. Como eu falei, esse arco T, não é isso? Ele é o dobro da medida da área desse setor. Aqui, quando você põe, você tem um tamanho T, um arco T qualquer aqui também, um ponto T, quando você ligar com ele em relação à origem, você também vai fazer um setor aqui. E da mesma maneira, esse T vai ser o dobro da área desse setor. A relação também permanece tanto na trigonométrica como na hiperbólica. Então, se vocês notarem, tem muita semelhança dessas relações. Só que aqui a relação é com o ciclo trigonométrico, aqui é com hipérbole. Por isso que é chamado, então, função hiperbólica. Funções hiperbólicas, tá bom? Eu acho que abriu aqui o GeoGebra. Vamos ver aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. E a gente vai ter essa hipérbole aqui, tá certo? Olha que bacana. E se você colocar x ao quadrado mais y ao quadrado, é a equação da circunferência unitária. Tá. Então, funções trigonométricas estão relacionadas com esse ciclo unitário aqui dentro. Funções hiperbólicas estão relacionadas com essa hipérbole aqui de fora. Tá certo? Um ponto aqui na hipérbole, deixa eu colocar um ponto qualquer aqui na hipérbole. Um ponto aqui, ele é identificado como cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x. Um ponto aqui na circunferência, ele é identificado como cosseno de x, seno de x. Ou de t, ou arco, tá bom? Ok? Aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer o que foi feito lá. Na origem 0, 0. Quando você tem aqui, no ciclo trigonométrico, né, um ponto B ali, por conta de um arco T, né, o arco fez isso aqui, ó. Ele andou, né, daqui, veio até aqui. E você tem a formação de um setor. Ai, calma aí, só um pouquinho. Fiz um negócio aqui, não deu certo. De um setor. Um setor que é basicamente isso aqui. Eu vou até fazer um setor circular ali para vocês verem. Cadê? Tem uma ferramenta aqui que faz um setor circular. Esse aqui, ó. Então, ó, esse aqui é o setor circular. Opa, fiz o contrário. Espera aí, deixa eu desfazer. Eu vou voltar daqui para cá. Pronto, foi feito um setor circular, tá bom? E nota que a área dele já foi dada aqui, ó, 0,48. Olha que interessante lá.
Agora, esse ângulo você tem como medir também. Ângulo BCD ou DCB. Tem como medir esse ângulo aí. Ó, daqui para cá, para cá. Olha lá. Ângulo em graus. Vamos ver se a gente consegue colocar ele em radianos. Deixa eu ver se a gente consegue mudar em grau. Ah, não sei se vai dar para mudar. Programação, não vai dar para mudar para radianos. Mas a gente sabe mudar, preenchimento padrão, preenchimento, decoração, espessura da linha. Eu queria só transformar ele para ele exibir em radiano. Mas não estou vendo aqui onde é que faz isso. Mas a gente sabe como transformar em radianos, não é isso? Vamos transformar para ver se a gente consegue enxergar aquela relação que o ângulo é o dobro do setor. Ou seja, esse ângulo radiano tinha que dar tipo 0,96, coisa assim. Tá bom? Então vamos calcular aqui rapidinho, só para a gente verificar, né? Qual a relação para transformar grau para radiano? Quem lembra? A gente pode fazer o seguinte, né? Alguém sabe aí como é que eu transformo grau para radiano? Regra de 3, né? Regra de 3. Como é que eu faço essa regra de 3? Tem alguns parâmetros, né? Eu sei que 180 graus é π. Né? Quando você dá meia volta assim, é π, e eu sei que isso é 180 graus. E como a gente tem ali 55,3, vamos arredondar para 55 graus, aí a gente acha um x em radiano aqui. Então, multiplica cruzado, vai ser 180x igual a 55π, x igual a 55π sobre 180. Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser... Vamos pegar uma calculadora agora. E vocês vão ver que vai dar na mosca a relação lá. Então, vamos calcular aqui, ó. 55 vezes o π, já deu isso aqui. Dividido por 180, dividido por 180. Olha lá, 0,959. Se você for arredondar aqui, ou for arredondar aqui, já cai para 96, né? Se você arredondar aqui, como aqui é 9, isso aqui tem que aumentar 1, obrigatoriamente. Se aumenta 1 aqui, aí vira 10 e tem que aumentar 1 aqui. Então, até a terceira casa decimal, você vai ter 0,960, com precisão, até a terceira casa decimal. Tá, o que nós estamos calculando aqui? Voltando para cá. Esse x que a gente está calculando é o ângulo, né? Isso aqui foi em radiano 0,96. Foi essa abertura aqui, que equivale, né, a 55 graus. Em radiano 0,96. Mas o que a relação diz? Esse ângulo é o dobro da área desse setor. Qual a área desse setor? Já está calculado aqui pelo GeoGebra. A área desse setor aqui, ó, 0,48. Multiplica isso aqui, 0,48 por 2, 0,96. É justamente o ângulo aqui em radiano que abriu. Olha que interessante. Funciona certinho na mosca essa propriedade. Do mesmo jeito, se você fizer aqui, ó, você também pode fazer a mesma coisa, ó. Aqui na hipérbole, daqui para cá, então, você vai ter isso. Agora, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse segmento aqui, que ele é mais complicado do que esse setor circular no círculo. Então, aquela área aqui, né, para calcular essa área aqui, já é um pouco mais complicada do que calcular a área do setor, né? O setor é mais regular e etc. Tá? Deixa eu ver aqui.
De repente dá para a gente fazer uma aproximação, tá bom? De repente dá para a gente fazer uma aproximação. Cadê aqui, ó, setor circular. Setor circuncircular. Circuncircular. Nossa. Então, não vai ter uma ferramenta para calcular essa área certinho. Então, nós vamos fazer uma aproximação, tá? Por polígono, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, polígono regular aqui, e eu vou trabalhando aqui em aproximação, tá? Não pode ser regular, não. Tem que ser polígono qualquer. Então, vou clicar aqui, aqui. Nota que eu vou perseguindo aqui, ó, para tentar fazer um desenho mais próximo possível. E aí eu venho aqui. E aí a área, cadê? Já deu a área ali, cadê a área? Olha lá, esse polígono é aproximado, tá? Então, o desenho daquele polígono deu 0,87. 0,87. Tá bom? Agora, a gente tem que, de novo, saber qual que é esse ângulo. Tá? E para calcular esse ângulo aqui, aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um ponto aqui qualquer. Estou terminando isso aqui, tá? Vou colocar um ponto aqui. E aí a gente pega o ângulo aqui e faz aqui, aqui e lá em cima. Deu 43,14. Aqui, ó. Agora esse ângulo beta, 43,14 graus. A gente precisa transformar para radiano e ele tem que ser o dobro, então, né? Ele é o dobro dessa área aí, desse segmento aí, né? E esse segmento, a gente calculou a área dele, deu exatamente 0,87. Então vamos calcular lá. Em radianos. Esse polígono aqui. Zero 0,87. Dá 1,74, não é isso? E a gente precisa calcular o ângulo aqui, vai ser de 43. 43. Mas eu acho que, deixa eu ver aqui, esse ângulo aqui, uma coisa errada nessa aproximação aqui. 43,14. Vamos ver aqui o que dá. Se não der, não deu, né? Lá no ciclo trigonométrico a gente já viu que bate, aqui tem que bater também. Vamos ver o que acontece, né? Então, aqui a gente tem 40, vou arredondar para 43, né? Agora o cálculo aqui é 43. Então, o nosso arco ali T vai ser 43 π sobre 180. A estrutura é a mesma, né? Só vai mudar isso aqui. Né? Então, T vai ser igual a 43 vezes π dividido por 180. 0,75. 0,75. Tá bom? E era para dar o dobro, né? Se é a mesma ideia, ele era o dobro, era para dar 1,7 mais ou menos. Deu alguma coisa não bateu direito aqui, tá? Mas enfim, ilustrou, né? Qual a relação, eu não estou conseguindo enxergar aqui, o que deu, né? Apesar da gente ter arredondado aqui, o ponto tá aqui, tá beleza. Certo? O T aqui. Deixa eu ver aqui, uma reta perpendicular. É isso aqui. Essa reta aqui é... Mesmo assim não dá, essa reta aqui também não dá.
Já é 2 ponto alguma coisa. Tá, mas valeu a ilustração, né? Esse aqui não deu muito certo, tá? Mas no ciclo trigonométrico, vocês viram como a relação funciona certinho. Aqui, ó, você tem um ponto cosseno hiperbólico, né? Seno hiperbólico aqui de t, né? E esse valor de t aqui é o dobro da área sobreada do setor hiperbólico da figura 7. Tá? Então, essa área hiperbólica aqui. Assim, é o seguinte, ó. Você tem essa área, né, sombreada, você faz o dobro dela, e quando você colocar o valor de t aqui, calcular o cosseno, vai dar esse x. A gente pode testar assim também, ó. Quer ver, ó? Esse x aqui que a gente encontrou, que é 2, essa reta ali, ó, que é 2,86, é isso? X, vou colocar aqui, ó, 2,86 e 0. Vou colocar esse ponto aqui, ó, esse ponto L. Então, a regra é o seguinte, né? Que essa área aqui, né? O T aqui é o dobro dessa semiárea. Ou essa semiárea é a metade daquele T lá, não é isso? Então, a gente pode pensar o seguinte. Quando eu colocar esse T, dobrar ele, né? No caso, o nosso T ali deu quanto? 43 graus, que a gente calculou, deu 0,75, né? Então, nosso T é 0,75, certo? Quando eu dobrar ele, que vai ser em torno de... Não, calma aí. A gente tem a área, não é isso? A gente calcula a área, 0,87. Calma aí, isso aqui não. A gente tem a área lá, que é 0,87, tá bom? Essa áreazinha que a gente encontrou aqui. Nota que isso aqui eu só estou ilustrando, tá? Isso aqui vocês não vão calcular isso aqui desse jeito, não. Vocês só vão pegar as fórmulas prontas, tá bom? O dobro dessa área aqui, a gente calculou, né? Vai dar 0,87 vezes 2, 1,74. 1,74 é o dobro, tá? 2 vezes, não é isso? Então, é dito que o T é 2 vezes aquela área, né? Em radiano. Beleza. Então, quando você calcular o cosseno hiperbólico de t, para esse t aqui, cosseno hiperbólico de 1,74, o que a gente vai ter? Para a gente conferir se é isso aqui mesmo, se bate. Tem que dar esse ponto aqui, ó. É isso, o cosseno hiperbólico aqui representa o x aqui está no ponto L, que é 2,86, foi o que eu coloquei aqui embaixo, 2,86. Ou seja, esse cálculo aqui, se der 2,86, quer dizer que está certa a relação, que a gente acabou de ver aqui, entendeu? Que essa área, o dobro dela dá o nosso T, né? O T é o dobro dessa área. E se eu calcular aqui, né, isso, cosseno hiperbólico desse T, eu tenho que achar o meu ponto X aqui. Tá? Então, o jeito de a gente confirmar ali, tá? Então, eu tenho 1,74, vamos procurar aqui, função hiperbólico aqui, ó, na calculadora do Windows, tá? Tem hiperbólico aqui, então a gente vai no cosseno hiperbólico daquilo lá. 2,93. 2,93, tá bom? Perto de 2,86. Ah, professor, mas ainda tá... Mas lembra que para calcular essa área, a gente fez aproximação, entendeu? Então, a gente aproximou essa área, por isso que a gente tá tudo aproximado. Então, de fato, 2,86 é próximo de 2,93, tá bom? Você tá perdendo aí, sei lá, 4, 7, coisa de 7 centésimos, não é isso? Diferença de 7 centésimos. Né? E olha que a gente fez um arredondamento aqui, ó. Então, essa área, para você ter mais um valor mais próximo, nota que a gente, ó, vou dar zoom aqui para você ver, ó.
Então, como a gente não conseguiu calcular certinho, eu fui aproximando, ó. Então, isso aqui, ó, eu calculei isso aqui, então tá fora, né? Calculei para lá, tá fora, cadê? Ó, o meu arredondamento da área de verdade, ó, ficou fora ali, tá? O que aconteceu aqui, velho? Exibir visualização padrão. Aqui, ó. Tá certo? Então, questão de arredondamento. Mas, muito interessante a relação, tá? Bem, vamos voltar lá. Eu demorei muito nisso aqui. Só por curiosidade, né? Espero que vocês estejam entendendo, né? Relação aí do que é a função hiperbólica, tá? E é a função trigonométrica. Agora, como é que a gente calcula derivadas das funções hiperbólicas? Então, agora a gente tem algumas regrinhas, ó. A derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. É bem parecida lá também, você tem que tomar cuidado só em alguns sinais, tá? Mas é bem parecido com o que a gente estudou lá atrás. Então, derivada do seno cosseno, derivada do cosseno seno. Isso aqui é uma diferença, porque lá na trigonométrica era menos seno, tá bom? Aqui o sinal continua positivo, tá? Tangente é secante hiperbólica ao quadrado, cotangente menos cossecante hiperbólica ao quadrado. Continua o sinal, né, negativo. Aqui, lá não é negativo, aqui é derivada de secante hiperbólica de x é secante menos secante hiperbólica tangente hiperbólica. E derivada de cossecante hiperbólica de x é menos cossecante de x cotangente x. Que também parece. Agora, isso aqui é diferente, né, por causa do sinal. E isso aqui também lá, o sinal é diferente. Mas, enfim, só esses detalhes é bem parecido das fórmulas das funções, né, trigonométricas. Aqui ele fala que a regra da cadeia também pode ser usada, ó. Cosseno hiperbólico de raiz de x, regra da cadeia. Você tem uma função fora composta por uma função, né, por outra função dentro. Nota que você só pode calcular e a derivada do cosseno hiperbólico de x é seno de x se for cosseno hiperbólico de x. Aqui é raiz de x. Se mudar, já não é essa fórmula aqui, tá? Então, já é regra da cadeia, já é uma função composta, etc. Então, deriva fora, cosseno é seno, vezes a derivada de dentro, derivada de raiz de x, é 1 sobre 2 raiz de x. Então, fica isso aqui usando a regra da cadeia. As funções hiperbólicas inversas. Olha que interessante. Você tem a função hiperbólica normal, você tem as funções hiperbólicas inversas. Ó. Y igual a seno hiperbólico inverso de x. Tá? Então, y é igual a seno hiperbólico inverso de x, se somente x, se x é igual a seno hiperbólico de y. Você muda uma coisa, você pode passar daqui para lá e de lá para cá. Tá? X é o seno de y, se somente se y é o seno inverso de x. Y é o seno inverso de x, se o x é o seno de hiperbólico de y. Estão entendendo essa relação? O y é o seno inverso se o x for o seno. E vice-versa. O y é o cosseno inverso se o x é o cosseno hiperbólico de x, de y. Tá bom? O y é o cosseno inverso se o x é o cosseno de y. Então, tem essa relação assim para a gente trabalhar. E os gráficos. Agora, esses gráficos, eu gosto de trabalhar ele assim. Eu vou pegar o gráfico normal da função e eu vou mostrar para vocês como é que você faz o gráfico aparecer o gráfico inverso. Presta atenção aí no processo. Presta atenção no processo. Eu vou até abrir aqui. Vou abrir um negócio bem simplesinho, o Paint aqui. Todo mundo tem no computador. Um negocinho lá de desenho. Eu vou mostrar para vocês como é que eu pegando a função trigonométrica, eu consigo visualizar a inversa dela, só usando o Paint aqui, ó. Então, eu venho aqui, tirar um instantâneo, né? Ó, editar no PDF, tirar um instantâneo. Eu vou copiar, né? Copiar esse gráfico aqui, que é o seno hiperbólico. O gráfico de vermelho é o seno hiperbólico. Venho e colo aqui. Esse gráfico de vermelho é o seno hiperbólico. Vou colar ele de novo e colocar aqui do lado para comparar. Agora, qual a ideia? Qual a ideia de uma função inversa? Significa que, nota, a função normal, o y, x, não é isso? E o gráfico. A ideia de uma função inversa é você fazer com que o x vire o y e o y vire x. Não é essa a ideia de inversão? O x vira y e o y vira x. Ou seja,
Esse eixo Y, eu tenho que colocar ele lá para cima, no lugar do eixo Y, e o eixo Y no lugar do eixo X. Mas, é claro, sem desmontar essa figura, usando giros e, né, viradas, né, na figura, para encaixar ela certinho. Então, nota, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa nova figura é inverter ela horizontalmente. Eu vou, tipo, refletir no espelho. Tá certo? Então, nota, quando você reflete no espelho, o X está aqui, né? O X está aqui, refletido no espelho, ele vem para cá. O Y continua lá em cima, mas refletido no espelho, né? E o que eu preciso fazer? Esse X, esse eixo precisa vir aqui para cima. E esse eixo Y precisa vir aqui para baixo, porque eu preciso, né, mudar o X pelo Y. Ou seja, eu tenho que girar isso aí 90 graus para a direita. Então, a gente vem aqui e gira 90 graus para a direita. Agora, nota, ó, o eixo X está aqui na vertical, no lugar do Y. E o eixo Y aqui está na horizontal, no lugar do X. Então, a gente diz que aqui a gente fez uma inversão, ó, o gráfico da função inversa. É claro que as letrinhas lá ficou inversa porque a gente manipulou. Mas esse aqui agora é o gráfico, esse de vermelho é o gráfico da inversa da hipérbole ali. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ó, esse aqui agora, tá fininho aqui o negócio. Esse aqui é a função inversa, o gráfico da função inversa agora. Ó. Y é igual a seno hiperbólico inverso de x, tá bom? Aqui agora, ó. Esse gráfico aí. Nota que esse gráfico aqui, ele faz mais ou menos isso aqui, ó. Ao contrário, o outro, ele faz mais isso aqui, ó. Entendeu a diferença? Esse aqui, né, entre aspas, tem uma concavidadezinha aqui, ó. Esse aqui é o contrário, ele tem uma concavidade limitante, né? Aqui ele está subindo para infinito. Aqui ele tem uma limitação e está indo para lá. Tá certo? Então, essa análise que a gente faz, na verdade, à mão você pode usar um processo parecido com esse para desenhar, mas algebricamente você tem outra ideia, outra alternativa, que é você... Aqui o inverso. Algebricamente é você trabalhar algo como isso aqui, né? Você comparar com o seno hiperbólico sem ser inverso, entendeu? Então, olha aqui, ó. Vou tirar um instantâneo aqui, ó. E nota como o gráfico que eles dão lá é exatamente igual que a gente fez aqui, ó. Compara esse aqui com o de vermelho. Esse com o de vermelho. É a mesma coisa. Muda um pouquinho a escala, porque, né, foi feito em outra escala, outro desenho, tal, mas é praticamente a mesma coisa. Tá certo? Como é que a gente entende e consegue visualizar o gráfico do cosseno? Vamos lá, vamos fazer o cosseno inverso, do mesmo jeito. Vamos lá pegar o gráfico do cosseno, que é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Olha como uma ferramenta simples, que nem aqui o Paint já dá uma... Vamos fazer a mesma coisa, a gente vai espelhar, então, inverter, não é verticalmente, não, inverter horizontalmente, tá? Colocar ele aqui, inverter aqui, ó, horizontalmente, ele vai girar, e depois dar um giro de 90 graus para a direita. Ele faz isso. Nota que no eixo X aqui, ó, onde era Y virou o eixo X, e aonde é X virou o eixo Y. Tá certo? Só que esse gráfico aqui não faz sentido como função, porque ele não é função. Não é isso? Porque um ponto tocaria em duas partes no Y. Ele não é função, mas ele pode ser definido como... Do jeito que está, ele não é função, mas ele pode ser definido como função. Quando você apaga essa parte toda de baixo aqui. E você limita o domínio dele. E a imagem dele. Pronto, agora isso aqui é uma função. E isso aqui é a definição da inversa dessa função cosseno hiperbólico. Tá certo? Essa função aqui, quando ele começa no 1, aqui é 1, tá? E essa função de vermelho, isso aqui, ó, é a função cosseno hiperbólico inversa de x. Pronto, ó. Olha o gráfico dela como é que é. Agora é interessante aí, o domínio dessa função não é reais, né? Aqui o domínio é real. Qualquer número real,
você pode utilizar. Para ela ter a inversa dela, o domínio, ó, nota que só pode ter x a partir daqui para lá, né? Daqui para lá. Então, o domínio é isso aqui, ó. X a partir de 1 até infinito. Nota que a imagem aqui, a imagem é qualquer reais, né? A partir do 1, de 1 para cima. Para baixo não tem y, né? Imagem está relacionada com y. Então, a imagem ali é de 1 até infinito. A imagem aqui da função é de 0, né? A partir daqui, ó. A partir do eixo 0 ali. Então, de 0 a infinito. Então, só tem esses detalhes, mas nota que você tem como definir uma função inversa. Com esse domínio e com essa imagem. Ela vira a função inversa legítima e não vai dar problema. Nota que lá embaixo ele coloca a função inversa, o gráfico, exatamente assim, ó. E a gente vai comparar agora. Lá como é que é o gráfico. Compara esse gráfico com o de vermelho aqui. Mesma coisa, só muda, de repente, a escala com que foi feito o desenho de um e de outro. Tá bom? Nota que a gente está comparando de vermelho. Você pode até apagar. Se quiser apagar isso aqui, ó, para não atrapalhar. Você pode até apagar isso aqui, ó. Que a gente está em busca desse negocinho aqui de vermelho. Esse é o nosso gráfico. Tá bom? Esse aqui só foi... Aquelas outras funções estavam juntas. Pois bem, tá aí, ó. Entendeu como é que é a ideia da função inversa? Isso também funciona para qualquer função inversa, tá? Se você pegar isso e fazer essa virada e essa rotação, você consegue encontrar a função, pelo menos o gráfico você consegue visualizar com facilidade, entendeu? Isso na função trigonométrica, na função hiperbólica, em vários outros tipos de funções, tá bom? Interessante, né? E para finalizar aqui essas inversas, eu vou pegar a tangente, que a tangente é bem simples também, ó. Vou apagar aqui, então, tudo. Eu vou pegar a tangente aqui, ó. Essa é a tangente normal, né? E vamos fazer a inversa dela. Então, vou colocar ela aqui. O que nós vamos fazer? Inverter horizontalmente, espelhar e girar 90 graus para a direita. Aqui, ó. No lugar do y, tem um eixo x. No lugar do x, tem um eixo y. E olha o gráfico que ficou. Pronto, isso aqui é a função inversa. E olha o gráfico que o problema nos dá lá, que o livro nos traz, como a função tangente hiperbólica inversa. Mesma coisa aqui, ó. Compara essa de azul com essa de vermelho. Mesma coisa, só muda um pouquinho a escala e tarará. Certo. Como é que... outra coisa interessante, ó. As funções inversas, elas podem ser definidas como logaritmo também, tá? Dessa maneira aqui, ó, algebrizando, vamos dizer assim, tá? Seno hiperbólico inverso de x é igual ao logaritmo de tarará, tarará, disso aí. E não é difícil você conseguir encontrar essa relação, ó. Por exemplo, aqui ele quer que você mostre como é que o seno hiperbólico agora você pode dizer que é isso. Porque uma coisa é você fazer o gráfico do jeito que eu falei, manipulando pela máquina. Outra coisa é você ter uma álgebra para isso aí, né? Então, a gente vai fazer, eu vou desenvolver isso aqui com vocês. A gente vai fazer rapidamente como é que a gente consegue definir que o seno, né, mostre aí, no caso, que mostre que o seno hiperbólico inverso de x é igual a ln de x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Certo? Então, primeiro, a gente tem algumas definições, né? Y igual a seno hiperbólico inverso de x, se somente se acontece o quê? X é o seno hiperbólico de y. Não é isso? Essas coisas têm que estar junto. Um inverso do outro, se o x aqui virar y e se o y virar x, né? Aí você tem um inverso do outro, uma coisa inversa da outra, né? Mas vamos lá. A partir dessa expressão, né? X é igual ao seno hiperbólico
de y. E o seno hiperbólico de y pode ser definido assim, ó, e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2, certo? Então, a partir dessa relação, a gente tem que o x é igual a e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2, não é isso? X é igual a isso e que é igual a isso. Então, x é isso. Multiplica cruzado aqui. 2x é igual a e elevado a y menos e elevado a menos y. Passa todo mundo para lá. Então, e elevado a menos y mais e elevado a y mais 2x é igual a 0, né? Passou todo mundo para lá, aqui ficou 0. Vamos fazer mais um detalhe. Vamos multiplicar todo mundo aqui por e elevado a y. Tá bom? Ah, por quê, professor? Espera aí que você vai ver daqui a pouquinho. É porque essa aqui é a partícula que vai ser interessante com a simplificação que a gente vai fazer. Ah, professor, como é que você sabe? Você adivinhou? Na verdade, quem já demonstrou isso, já caducou muito para ter esse caminho, entendeu? Se eu não soubesse, eu teria que malhar muito para ou encontrar um caminho como esse ou outro para conseguir demonstrar. Mas tem que ter uma artimanha matemática ali, né? Uma estratégia matemática. A estratégia é usar isso aqui. E aí, quando você multiplica, ó, vai ficar e elevado a y vezes e elevado a menos y, mais e elevado a y vezes e elevado a y, mais 2x vezes e elevado a y, e 0 vezes alguma coisa é o próprio zero. Nota que isso aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes. O expoente ali vai dar 0, né? Y menos y, 0. E elevado a 0 é 1. Mais e elevado a y vezes e elevado a y, é e elevado a 2y. Mais 2x e elevado a y, igual a 0. Isso aqui pode ser escrito assim, ó, e elevado a y ao quadrado mais 2x e elevado a y mais 1 igual a 0. Nota que isso aqui é uma equação agora de segundo grau, né? Imagine, se e elevado a y for um x, por exemplo, x não, né? Porque aí vai bater no x aqui. For um p, por exemplo, você vai ter p ao quadrado mais 2xp mais 1 igual a 0, né? Uma equação quadrática, ó. Então, isso aqui é uma equação quadrática que a gente vai usar Bhaskara para simplificar ela. Ó. E y elevado ao quadrado mais 2x elevado a y mais 1 igual a 0. Bhaskara, como é que a gente encontra justamente o valor disso aqui que zera a função, né? Então, e elevado a y é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes A, é o que acompanha isso aqui, vezes C, que é isso aqui, sobre 2 vezes A, que é esse 1 aqui. Certo aí? Deixa eu ver se está tudo certo por aqui. Para não... Aqui, deixa eu ver. Achei um sinal aqui faltando. Esse aqui veio para cá, virou mais. Esse aqui vem para cá, vira menos. Só consertar um sinal aqui, tá certo? Ó? Então, esse camarada vem para cá mais, esse vem para cá menos. Tarará. Então, vou ter que consertar o sinal aqui também, né? Aqui dá menos, e aqui dá mais. Aqui dá... Então, aqui dá menos, aqui dá mais, certo? E aqui a gente vai fazer uma alteraçãozinha aqui. Vamos multiplicar aqui por menos 1, bom? Que aí, para que menos 1? Para esse primeiro não ficar negativo, entendeu? Aqui fica mais, aqui fica menos e aqui fica menos, tá bom? Então, vou apagar aqui, só consertando um sinalzinho, tá? Não pode errar não
pode errar aqui um fanisco aqui, tá? Se errar aqui, erra tudo. Então, aqui fica menos, corrigindo, aqui fica menos, tá bom? Vamos ver lá agora. Então, aqui é menos. É porque eu vou caminhando, quando eu vejo que o negócio está entortando, aí eu já percebo que tem alguma coisa, não bate, entendeu? Aí eu já vou atrás da meleca, né? Aqui, ó, C menos 1, né? Eu vi que ia dar menos 4 aqui na raiz, o negócio ia ficar meio torto, então já tinha problema aqui. Então, agora menos com menos dá mais, beleza. Vai embora, né? Então, vamos lá. E aqui, agora é menos, né? Menos B, então aqui fica mais, né? Da fórmula lá, né? De Bhaskara, né? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, né? Então, menos da fórmula com menos aqui do B, então fica mais, tá? Vou corrigindo aqui. Não precisa colocar. Então, E elevado a Y é igual a 2x mais ou menos, a gente vai tirar esse menos. Por quê? Isso aqui é uma potência. E elevado a y sempre vai ser maior do que zero. Não importa o valor de y que você coloque aqui. Qualquer y pertencente aos reais. Ah, professor, se eu colocar um y negativo lá em cima, você inverte as bases, o expoente fica positivo, vai virar só uma fração, né? Um decimal, de repente pequeno, mas ele é positivo. Sempre positivo. Então, não faz sentido você subtrair aqui, porque se subtraindo corre o risco de aparecer algo negativo desse outro lado. E essa condição da esquerda exige que não são iguais aqui, ó, não está falando que é igual? Então, se é igual, você não pode correr o risco e você desconsidera qualquer cálculo e qualquer alternativa que dê negativo do outro lado. Então, isso aqui, o menos, não faz sentido para nós. A gente vai usar só o mais. Mais, aqui é o quadrado. 4x ao quadrado mais. Menos com menos dá mais, né? 4 vezes 1 vezes 1 dá 4 sobre 2. E elevado a y, então vai ser igual 2x. Nota que lá dentro da raiz, você pode fatorar por 4, vai dar x ao quadrado mais 1 sobre 2. Vou fazer na outra página, porque vocês dizem que é ruim de enxergar ali muito embaixo, né? Então, e elevado a y é igual a 2x mais, nota que aqui está um produto, né? Eu posso tirar essa raiz de 4, que dá 2. Então, 2 raiz, né? Então, tirei o 4 aqui de dentro. Fica x ao quadrado lá dentro, mais 1 sobre 2. Nota que tem 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Divide todo mundo por 2. A gente vai simplificar aí, né? Então, vai ficar x, cortou esse 2, cortou esse 2 com esse 2, vai ficar x mais raiz de x ao quadrado mais 1. Agora é o pulo do gato. Que eu preciso saber quem é o valor de y, né? Porque eu sei que o y é o seno hiperbólico inverso de x. Então, quem que é o meu y? E eu tenho que dizer que o meu seno hiperbólico de y é igual a ln de tararará. Então, o que eu faço aqui? Tiro ln de um lado e tiro ln de todo mundo do outro lado. O logaritmo exponencial, ele se anula. Então, y é igual a ln de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Tá certo? O y, desde o começo a gente falou que é o seno hiperbólico. Então, seno hiperbólico inverso de x é igual a ln de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Isso tudo para a gente mostrar, então, o que é o seno hiperbólico inverso de x, algebricamente, né? Isso que está aqui, ó. A gente mostrou isso aqui, então. Olha lá, ó. Tá bom? Então, é com esse tipo de raciocínio que você demonstra isso, que você surge essa fórmula aqui e etc. Ok? Derivadas de funções hiperbólicas inversas. Aí você também consegue demonstrar como você calcula essa derivada aqui. E a derivada do seno hiperbólico inverso de x dá 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado.
Vou deixar isso aqui como exercício, tá? Para vocês verem em casa. Depois, né, você vai ver como é que eu demonstro que essa derivada do seno hiperbólico inverso de x é aquilo ali mesmo. Né, você vai usar só algumas propriedades aqui, ó. Olha que propriedade você vai usar, que a gente acabou de ver. Cosseno ao quadrado hiperbólico de y menos cosseno ao quadrado hiperbólico de y é igual a 1. E desenvolver algumas estratégias aí, você consegue demonstrar, tá bom? Mas aqui tem a tabela, ó. Então, a derivada do seno hiperbólico inverso é 1 sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. A derivada do cosseno hiperbólico inverso de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Você vai decorar isso aqui tudo, tintim por tintim? Se você tiver uma mente muito boa, meu amigo, parabéns, pode decorar. Mas se você não conseguir decorar, você vai acessar essas tabelas, essas derivadas, várias e várias vezes até você conseguir decorar pelo menos as principais do seu uso. Tá bom? Mas é quase impossível e começa a confundir, porque a derivada do seno hiperbólico, ela também tem uma semelhança com a derivada do seno inverso, não é isso? O seno hiperbólico inverso com o seno, né, inverso, a tangente hiperbólica inversa com a tangente inversa. Então, começa a ficar fórmulas muito próximas e mudando, às vezes, um sinalzinho, outra coisa, que, de repente, quando você confia muito na memória, quando chega num sinal, outra coisa, você pode derrapar num determinado sinal, mas se você conseguir, tiver essa facilidade de memorização, fique à vontade. É bom, eu recomendo. Muito bom. Entretanto, se você não conseguir, não se desespere, vá usando as tabelas e olhando lá. Quando chegar nessa derivada, veja como é que é a fórmula e use ela. Tá bom? Então, é isso aí, meus amigos. É isso aí. Vou finalizar a nossa gravação. Essa sessão a gente finaliza assim, então, tá bom?